Seja bem-vindo a mais uma aula de conceito, desta vez filtro passar alto ativo. Vamos ver função de transferência, ganho, frequência de corte, defasagem e alguns exemplos. Então a gente já conhece qual que é a resposta de um filtro passar alta. A gente tem a frequência de corte aqui no meio, ó. Na frequência de corte a gente vai ter 70,7% do ganho máximo adimensional e menos 3 do ganho em decibéis máximo. Então, na frequência de corte, a gente tem esse ponto de ganho, né? Aqui temos o diagrama de Bohr, de ganho pela frequência. E no filtro passar alta, quanto maior for a frequência, ele vai permitir a passagem dessa frequência, não vai atenuar. Então, perceba que quanto maior for a frequência de corte, maior ele vai estar ele vai estar em faixa de passagem e o sinal não será atenuado, ou seja, o ganho será alto, o ganho tenderá ao máximo. Enquanto que para as frequências abaixo da frequência de corte, você tem a faixa de atenuação em que o sinal começará a ser atenuado até nem ser exibido no sistema. Então esse é o filtro passa alta, ele deixa passar as frequências acima da frequência de corte. Função de transferência. Então, o filtro passa alta ativo, ele tem esse formato, né? Onde o capacitor, ao invés de ficar em paralelo como no passa baixa ativo, ele fica em série com o resistor R1. Então ele tem essa forma. O amplificador está no modo inversor, né? O sinal está entrando pela entrada inversora. E a saída é a saída do amplificador, que é o V0. Então beleza, este é o posicionamento dos componentes para o filtro passa alto ativo. O capacitor fica em série com R1, enquanto que no filtro passa baixa ativo o capacitor fica em paralelo com R2. A função de transferência é dada desta forma. Perceba que tanto no passa alto ativo como no passa alta passivo, em cima vai ter o número complexo, que é o JW. Então no passa alto ativo você tem JW, o capacitor, multiplicado pelo R2, então capacitor multiplicado por R2, dividido por JW R1 capacitor mais 1. Então JW R1 capacitor mais 1. No filtro passa baixa ativo, você tem R2 por R1 dividido por 1 mais JW R2C. Então veja que é um pouquinho diferente. Tem que se atentar a essas diferenças para não errar. E veja que o valor ele será negativo, né? E claro, R é resistência, C é capacitância. O que é o W? O W é a frequência angular. Então, caso o professor queira que você calcule a função de transferência em uma determinada frequência, você vai ter que contar o W, que é a frequência angular, e o W é justamente 2πf. F é a frequência que ele vai informar. Então, um exemplo. Calcula a função de transferência desse seguinte circuito. Então, é só substituir o C e o R2 e R1. Então, substitui C, 15,9 nanofarads, R2, 100K. Substitui ali em cima, embaixo. JW, R1, que é 10K, e o capacitor 15,9 nanofarad, mais 1. Multiplica 10K por 15,9, isso aqui vai dar 159 micro, e 15,9 nano vezes 100K vai dar 1,59 mili. Então esse, portanto, é a função de transferência. Agora, a equação do módulo, a função do módulo, a função do ganho. Lembre-se que o ganho você calcula calculando o módulo da função de transferência. Então, como é que eu calculo o módulo da função de transferência? Espero que você já saiba. Então, você vai calcular o módulo tanto do numerador como do denominador. Então, no módulo numerador e denominador. Perceba que o módulo do numerador. O numerador é um número totalmente complexo. Ele não tem parte real. É um número apenas complexo. Então, o módulo do número complexo vai ser o próprio número positivo sem a variável complexa. Então aqui vai dar WCR2. E aqui embaixo nós temos número complexo com real, com parte real. Então neste caso a gente vai calcular a raiz quadrada de WR1C ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1. Então portanto fica assim. Espero que já saiba manipular os módulos, né? Então em cima fica WCR2 e embaixo fica WR1C, isso tudo ao quadrado mais 1. Essa é a equação do ganho.
Agora vamos para um exemplo, né? Então, dados os valores. Aqui eu já manipulei a equação e cheguei nesse formato. Aí só substituir 15.9 nano multiplicado por 100k. 10k vezes 15.9 nano, que é só substituir os valores aqui. Fazendo essas multiplicações, você fica em cima com 1.59 mili e embaixo 159 U. Agora, sei lá, vamos dizer que o professor ele queira que você calcule o ganho em uma determinada frequência. O ganho na frequência de 10 kHz. Você vai ter que calcular o W. Como é que calcula o W? 2πf. Aí substitui o F ali, encontra o W, finaliza a manipulação e você vai encontrar o ganho naquela frequência específica. O ganho máximo, qual que vai ser o ganho máximo? Tranquilo, é o mesmo do passa-baixa ativo, pelo menos tem uma igualdade. O passa-alto ativo e o passa-baixa ativo tem a mesma fórmula para o ganho, e o ganho é R2 por R1. Então, um exemplo, né? 100k e 10k, substitui, isso dá 10. Então, só que eu fui muito rápido, né? Então, 100k que é o R2 por 10k, e isso de 100k por 10k vai dar 10. A defasagem. A defasagem é semelhante ao do passa-baixa ativo. A diferença é que o ângulo é menos 90 graus aqui, lá era menos 180. E a resistência é R1, não é R2, é R1. Então, menos 90 graus, menos tangente inversa de WR1C. Vamos para um exemplo. Aqui é passa alta, deixa eu... Esse aqui é passa alta. Passa alta ativo. Aí temos um exemplo aqui. Fazendo esse exemplo. Deixa eu só colocar o computador pronto. Então substitui o R1 e o capacitor. Então R1 é 10k, capacitor é 15.9 nano. Substitui, faz a multiplicação. Chegamos a isso, né? Não tem mais o que fazer. W vezes 159 micro. Essa é a equação da fase. Aí, vamos dizer que ele quer que você calcule a fase da defasagem em uma determinada frequência. Aí você vai ter que encontrar o W e por aí vai. É o que eu falei do caso do ganho em uma frequência específica. A frequência de corte no filtro passa alto ativo. A equação não é igual, é um pouquinho diferente, só muda uma variável na verdade, do passa baixo ativo. A variável é a resistência, no caso do passa alto ativo, a resistência da frequência de corte é o R1. Então 1 sobre 2πr1c. Aí você encontra a frequência de corte. Então um exemplo, né? Substituir R1 que é 10k e capacitor que é 15.9. Eita, deixa eu só trocar o... Pronto, agora sim, tivemos problemas técnicos, esqueci de trocar a figura, agora eu troquei. Então pronto, então a frequência de corte vai ser 2π vezes 10k vezes 15.9 nano. 10k é justamente R1 e 15.9 nano é capacitor 1. Substituir ali, faz a multiplicação, 10k vezes 15.9 nano vai dar 159 micro. 159 micro multiplicado por 2 vai dar 318 micropi. 318 micropi multiplicado 318 micro multiplicado por pi vai dar 999,0264 micro. Fazendo essa divisão, 1 dividido por isso, vai dar 1 kg, 1,1 kg 908 Hz. Pronto, esse então é um exemplo para o cálculo da frequência de corte do filtro passa alta. E um resumão de tudo isso tem essas equações. Função de transferência. A gente já viu, menos JWCR2, isso dividido por JWR1C mais 1. Tem que docar, não tem muito o que fazer. Só lembre que em filtro passa alta, a parte do numerador vai ser número complexo. Então, quando for passar alta, só lembrar que em cima vai ser número complexo. E lembrar que é CR2. Embaixo é JWR1C, que o R1 é justamente do resistor que está inserido o capacitor, né? Mais um. O ganho eu recomendo que você aprenda a fazer a manipulação do módulo. A manipulação do módulo da função de transferência, você chegar nessa equação, que é bem fácil. O ganho máximo, a gente viu o ganho máximo é o mesmo do passa baixa ativo, que é R2 por R1. E a defasagem é menos 90 graus, menos tangente inversa de WR1C. E a frequência de corte é 1 sobre 2πr1c. É isso, tem que decorar, não tem muito o que fazer. E como exercício, tá aí uma questão. Encontrar a transferência, encontrar o ganho, encontrar a fase, frequência de corte, o ganho máximo,
a frequência de corte e os ganhos nas oitavas e décadas, a função do sinal de saída, desenhar o sinal de entrada pelo sinal de saída, desenhar o gráfico usando aproximação de Bode e usando a função real. E é basicamente isso. Esse é o exercício. Boa sorte e até a próxima.